Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Luiz Alberto, sou professor na área de Direitos Humanos, especialista em Segurança Pública e hoje nós vamos iniciar um tema importante que são os princípios básicos de utilização da força e do emprego de arma de fogo, que são recomendações da ONU adotadas em 90. Deixa aí para vocês nossa forma de contato, pode jogar na tela por gentileza. Tem o Instagram, onde eu posto dicas quase todos os dias, o canal do YouTube e o Twitter. Então vamos às noções introdutórias. Antes de mostrar para vocês as figuras, né, você pode estar pensando o seguinte, pode vir aqui comigo. Ô professor, essa aula é uma aula que eu vou entender melhor a utilização de arma de fogo? Pois é. Para que você possa até ter uma noção do emprego de arma de fogo e de emprego de força, você tem que entender de forma detalhada as armas de fogo e os seus efeitos, né, os seus efeitos que podem causar ao atingir, né, uma pessoa, ao atingir, né, um objeto que seja material, enfim. Então, isso já foi cobrado em concurso público, óbvio, senão não daria essa aula. Então, mistura até essa parte introdutória um pouquinho com uma aula de medicina legal. A maioria das figuras eu retirei da apostila de um professor que é excepcional na parte de medicina legal, que o nome dele é Roberto Blanco. Tirei também de uma cartilha da Polícia Federal, que trata ali até 2017, uma cartilha que especifica ali detalhamento do que é arma de fogo, de uso restrito, de uso permitido, que mais? Uma arma semiautomática, uma arma automática. Essas classificações, por incrível que pareça, foram cobradas em concurso público. E sempre numa situação mais abrangente, envolvendo aqui esses princípios básicos, essas recomendações, vamos colocar entre aspas, que a ONU estabelece. Então, para que você entenda melhor, eu vou ter que fazer essa introdução de conceitos de arma de fogo, de munição, seus efeitos, etc. Ok? Então, na tela, para você conhecer um pouco as armas de fogo, as tradicionais, obviamente, eu coloco aqui para vocês um revólver, tá ok? Com as suas partes. Tem lá a coronha, o cão, as baias ou estrias, o tambor, a pistola, que depois eu vou mostrar para vocês logo na figura seguinte, como funciona ali as suas partes, o seu funcionamento, né? Tudo isso é importante você entender aqui o que é munição. Não se fala, isso é em curso de formação. Se você estiver no curso de formação e falar assim, a bala, com certeza o seu instrutor vai brigar contigo, porque não se fala bala, se fala munição. Aí você tem que entender o que é o projétil, o projetil, essa parte aqui da ponta, o que é o estojo ou a cápsula, é essa parte aqui de metal. No revólver, a cápsula ela fica dentro do tambor. Na pistola, a cápsula é ejetada pela janela de ejeção. Então, todas essas características básicas nós iremos aprender. Aí tem a submetralhadora, tem o fuzil. Em tese, o policial vai utilizar o quê? Uma pistola. Então, você tem que entender um pouco as partes, né, da pistola. Aí eu trago aqui para vocês. Nós temos aqui o ferrolho, essa parte aqui superior, a alça de mira, a massa de mira. Quando você atira, você tem que focar a alça na massa, é assim que se fala. Tem o registro de segurança ou desarmador do cão, que está aqui. Perfeito? E também o desarmador, né, ou não, e desarmador, que fica aqui nessa parte, o registro. Tem o cano, tem a alavanca de desmontagem, enfim. Depois você vai observando aí de uma forma mais tranquila, né, o nome, ou seja, as partes aí da arma de fogo. Com certeza você vai aprender num curso de formação. Isso aqui é a pistola, é tradicional, tem um revólver também. Então tem que entender um pouco aí das partes do revólver, tá? O guarda-mato, o gatilho, o cabo, o cão, né? o dedal serrelhado, a alça de mira e assim vai. Bom, qual é a importância disso tudo? Você principalmente tem que entender aqui o cartucho, ou a munição, ou o estojo, ou o invólucro. Então você tem que saber o seguinte, essa parte aqui superior é o projetil ou projétil, tanto faz, tá bom? Essa parte aqui de metal que vocês já observaram, nós temos o estojo ou o invólucro. Temos aqui o propelente, que é uma mistura de pólvora com outras substâncias. Temos a gola
e temos a espoleta. Ah, mas professor, por que eu estou estudando isso? Porque, por exemplo, quando você tem uma situação, caso real, que houve disparo de arma de fogo, existe um exame chamado residuografia. Então, quando há o disparo, há resíduos que são espalhados ali, geralmente na mão do atirador. E aí consegue-se identificar com o tipo de resíduo qual foi o tipo de munição que ele utilizou, qual foi o tipo de arma aproximadamente. Claro que não é um exame preciso. Então, consegue definir se por acaso, né, o resíduo que está na mão dele é um resíduo porque teve uma luta corporal e aí atiraram nele, dependendo da localização do resíduo. Vem aqui comigo, por gentileza. Teve uma luta ali com o indivíduo que está, né, com a arma de fogo. E nessa luta, a vítima, ela tenta bloquear o tiro. Então, quando tenta bloquear o tiro, pega a arma de fogo do indivíduo e, ao pegar a arma de fogo, tem um disparo. Então, às vezes, tem resíduos que vão em determinada localidade, a qual, quando você atira, esses resíduos não atingem essa área. E aí há uma certa situação, vamos botar aqui caso concreto, que teve essa luta, né, em decorrência ali do disparo de arma de fogo, enfim. E quando essa vítima é atingida fatalmente, tenta-se plantar uma prova dizendo que ela que foi que atirou. E aí ela está lá morta, coloca a arma de fogo na mão dessa vítima, e aí quando coloca a arma de fogo na mão dessa vítima, vem a perícia, vai examinar e verifica que, de acordo com o resíduo de arma de fogo que está ali na mão dessa pessoa, ela não atirou, ela se defendeu. Então, existem ali as lesões também de defesa, enfim. Então, tudo isso é importante. Então, quando se fala em emprego, logo quando você for estudar de forma mais aprofundada, os princípios básicos de emprego de força e do emprego de arma de fogo, você vai ver que lá nas disposições finais tem situações relacionadas a inquérito. E quando tem um inquérito que envolve emprego de arma de fogo ou emprego de força, esse inquérito, se caso ocorrer lesão corporal grave ou morte, esse inquérito tem que ser mais detalhado. Tudo bem? Ok. Então tá aqui, ó, estão aqui as informações. A residuografia, eu trago aqui para vocês, pode jogar na tela por gentileza. Você tem aí a residuografia, tá? O estudo dos resíduos provenientes do disparo de arma de fogo. Pode ser proveniente de espoleta, do cano, do propelente. Por quê? Quando você tem também, né, a análise desses resíduos, pode ser de outra forma. Por quê? O resíduo que foi liberado pelo cano da arma de fogo. Porque esse cano, dependendo da distância, se for um tiro a queima-roupa, ele vai gerar um cone, eles sempre geram um cone de dispersão, que pode ter uma marca na pele daquele que foi atingido, chamada zona de tatuagem. Então, só para você entender, eu tenho aqui um cone de dispersão. Então, os resíduos na forma de cone, chamado de cone de dispersão, é um conjunto de resíduos que parte da boca da arma de fogo. Então, consegue-se determinar se o tiro foi a curta distância, ou com cano encostado, ou uma longa distância. Aqui um exemplo que eu tinha falado para vocês, de uma pessoa que foi vítima de um disparo de arma de fogo. Ela lutou lá, resíduos na mão de uma pessoa por ter segurado a arma do agressor num gesto de defesa. Então são resíduos que dá para identificar, a localização dos resíduos dá para identificar que a pessoa não foi o atirador, que ela se defendeu. Os resíduos também servem para identificar se o tiro foi a curta distância ou a queima-roupa. Tudo bem? Ok? Então, tudo isso é importante. Então, o estudo das cápsulas com o espoletamento, com a área de espoletamento, também é importante, principalmente para identificar a arma de fogo. Quando você tem esses princípios básicos, lá no estudo dos princípios básicos de recomendação do uso de arma de fogo, do emprego da força, quando tem ali a atuação daquele que é representante do Estado empregando arma de fogo, geralmente, quando a vítima, todas as armas são recolhidas. Por quê? Vai fazer um exame de balística. E a espoleta pela espoleta, consegue se identificar qual foi a arma de fogo utilizada. Justamente porque a espoleta,
ela traz ali uma identificação personalizada da arma de fogo que foi utilizada. Então, quando o cão, aquela parte de trás ali, da pistola ou do revólver, atinge a espoleta, só para você entender o que é espoleta, vamos jogar na tela, por gentileza, senão eu fico falando aqui, ó. Essa aqui é a área de espoleta lá, espoleta ou cápsula de espoletamento. Então, deu um tiro de pistola aqui, o percussor, quando ele atinge, tá lá o cão para trás aqui, ó. O cão tá recuado. E aí ele bate no percussor, o percussor atinge aqui a cápsula de espoletamento ou espoleta e faz uma marca específica. Cada arma faz uma marca específica na espoleta. Só para você visualizar, olha só, eu tenho aqui, ó, essa arma fez uma marca específica, essa outra arma fez uma outra marca específica, essa outra arma fez uma outra marca específica. Então nós temos aqui a marca na espoleta. Aqui nós temos cápsulas que não tiveram disparo de arma de fogo. E aí o que acontece? Quando pega ali na área do crime, na área que houve emprego da arma de fogo, recolhe-se essas cápsulas, perfeito? E leva para a perícia. E a perícia apreendeu as armas. Quando apreende a arma, existe ali o exame de balística, onde o perito ele vai atirar com aquela arma, vai pegar as espoletas que foram, as cápsulas, desculpa, que foram recolhidas na área do crime e vai fazer um exame comparativo. Só para você visualizar como é que é esse exame, na tela, por gentileza, tá lá, ó, aqui, ó. Esse exame, por exemplo, deu um confronto negativo. Ou seja, você vê que aqui tem uma borda fina e aqui está mais centralizado. A área aqui que o cão ou o percussor bateu, atingiu. Ah, mas professor, isso aqui é um confronto negativo. Quando é que é um confronto positivo? Quando exatamente as duas imagens se coincidem. Tá vendo aqui? Estão se aproximando. E aqui, ó, se coincidiram perfeitamente. Aí consegue se identificar qual foi a arma utilizada. Aqui, ó, tá as duas. Coincidiu perfeitamente. Consegue identificar qual arma foi utilizada. Tudo bem? Ok. Então nós estamos analisando a cápsula. Agora, existem formas de analisar também os projéteis ou projetis. Ah, professor, então vamos lá. Aqui, ó, eu tenho um projetil ou um projétil que é ogival. Eu tenho aqui o projétil que é expansivo ou de ponta oca, que é chamado hollow point. Tem o de canto vivo, que o pessoal popular chama de bala dum-dum. Na verdade, não existe essa nomenclatura técnica, perfeito? É um projetil de canto vivo. Tem o de semicanto vivo, que é dessa forma. Agora, existem munições que são transfixantes. Então, só para você entender aqui, ó. O projetil aqui, ó, é transfixante. Esse projetil é penetrante. Esse projetil aqui é penetrante com uma transferência de energia maior. Então, você tem aqui o seguinte, ó, a munição hollow point. Quando a munição ela atinge o alvo, o que acontece? Ela abre. Então, ela não deixa transfixar. Qual é a munição que a polícia utiliza hoje em dia? Essa daqui. Justamente porque se a munição for uma munição transfixante, pode atingir ali o alvo, atravessar o alvo e atingir um outro inocente. Então, essa munição, que é no estilo hollow point, é a munição utilizada pelas forças policiais justamente porque quando alcança o alvo, tem uma liberação de energia grande, ela abre, isso gera uma camada de dispersão maior, ou seja, o efeito, vamos colocar, o efeito que gera com essa munição, o efeito danoso que gera com essa munição, é muito maior do que o de uma munição transfixante. A munição transfixante é uma munição utilizada em guerra. Por quê? Qual é o objetivo da guerra? Retirar aquele soldado de combate. Então, quanto mais soldados feridos, mais não estarão em combate. Agora, quando você tem no uso urbano, a intenção é não atingir inocentes. E para não atingir inocentes, munição nesse estilo hollow point. Tudo bem? Ok? Tá. Para você entender, então, como envolve a identificação de uma arma de fogo, por exemplo, uma pistola. A pistola só tem aquela identificação externa? Não.
ela tem uma identificação interna também no cano, porque aquele cano interno, ele é facilmente removido. Então pode ser que o indivíduo, que representando o Estado, ele queira utilizar a arma dele para uma prática de ato delituoso, ele só troca o cano interno. Então não vai ter identificação. Aí tem que tomar um certo cuidado. Então só para você entender o que eu estou falando, vou trazer aqui uma pistola desmontada. Tá lá, ó. Nessa pistola desmontada, temos aqui o carregador, aqui a parte do cano, e esse cano que faz estrias diferenciadas, esse cano também traz ali uma marca na munição que vai ser específica. Então às vezes trocam lá, o cano faz marcas no projétil. Alguns atiradores trocam o cano por esse motivo que hoje em dia tem numeração tanto na arma quanto no cano. Tudo bem? Agora uma arma muito utilizada pelos traficantes e também pelos policiais. Tá lá, o fuzil AR-15. Então o AR-15, será que, tem uma perguntinha aqui interessante, será que a lesão de um AR-15 é superior a de um 7.62 ou de um AK-47? Isso é muito relativo. Eu não posso afirmar que a lesão de um fuzil ela vai ser maior do que a do outro, porque isso tudo depende de uma série de fatores. Principalmente se a munição, quando ela atinge o alvo, ela atingiu de forma estável ou atingiu de forma instável, ou essa munição é uma munição que trouxe ali uma camada de dispersão porque atingiu um órgão mole ou um órgão duro. A camada de dispersão ela pode variar. Só para você entender o que é essa camada de dispersão ou camada temporária, quando tem a trajetória do projetil, tem aqui exames de balísticas que mostram isso. Então, só para você entender, na tela, por gentileza, eu tenho aqui, ó, a cavidade temporária gerada em um projetil desestabilizado. Olha como é que forma. Agora, se esse projetil tivesse estabilizado, ele ia retinho aqui, ó. Então, acontece, se fosse aqui o corpo humano, e obviamente aqui acabasse a parte do corpo humano, qual seria o dano causado? Muito grande. Então, por isso que às vezes você olha uma vítima de um tiro de arma de fogo envolvendo, por exemplo, um fuzil, aí na frente, onde atingiu a munição, está um buraquinho pequeno. E atrás, às vezes tem um buraco muito grande. Por quê? Ao atingir, a munição vai desestabilizar e gera uma camada ali temporária, uma cavidade temporária imensa. Por isso que dá um dano muito grande, um estrago muito grande. Então, para você entender, essa camada temporária que gera o dano, não é a munição. Então, visualizando aqui na tela, olha só. Quando dá um tiro em uma garrafa com água, o que vai gerar essa dispersão toda? É a munição? Não, é a cavidade temporária. Por quê? Porque dependendo de onde atinge, a munição ela faz movimentos. Então tá aqui, ó, o projetil, quando ele atinge aqui o alvo, ele pode desestabilizar. Ou ele pode vir desestabilizado. Tudo certo? Ok? Então são noções gerais, por isso que tem que ser rápido. Claro, se você quiser se aprofundar nesse tema, pelo amor de Deus, faça um curso de medicina legal. No curso de medicina legal, o professor explica isso aqui com maior propriedade, tá bom? Falamos da pistola, falamos do fuzil, noções. Vamos falar agora das espingardas, de alma lisa ou de alma raiada. Já ouviu falar na famosa calibre 12? Aqui só para você entender mais ou menos do que eu quero destacar aqui para vocês, vou mostrar uma espingarda arcaica, perfeito, assim, antiga, muito difícil ter esse tipo de espingarda hoje, que era a espingarda de 2 canos, aquela do Zé Buscapé. Então tá aqui para vocês, ó. Tá lá, ó. Tem aqui espingarda de 2 canos, mocha. Tá lá trava de segurança, trava de fechamento, gatilhos duplos e guarda-mato, canos duplos paralelos, coronha e soleira, tudo aí. E aí só para você entender, essas espingardas, eu vou pegar uma calibre 12 aqui para você visualizar de forma melhor. Uma calibre 12, ela pode ter uma alma lisa, esse cano interno alma lisa, que não faz marca em projétil, ou pode ter uma alma raiada. Por que a alma raiada? A alma raiada, ela facilita a estabilização do projetil.
ou do projétil. Ah, mas professor, por que então uma espingarda de alma arraiada se a 12 quando você dá o tiro espalha? Pera aí. Quando você tem um cartucho de calibre 12, esse cartucho de calibre 12 pode ter um balote, um projetil só, ou balins, que são vários projetis. Então, por exemplo, já ouviu falar em tiro de bala de borracha? É porque o policial está utilizando, abre aspas, uma calibre 12 que possui um balote. Geralmente que dá aquela marca direta. Agora, pode-se utilizar vários balins? Geralmente, quando você tem ali uma tropa de choque, não se utiliza vários balins. Se usa balote. Ah, professor, não estou entendendo. Dá para você mostrar? Claro. Vamos na tela então, por gentileza. Tá aqui, ó. Aqui nós temos o balote. Perfeito? Então, aqui eu coloco um balote, aqui você tem um exemplo de um balote que possui uma estrutura raiada, justamente para facilitar na estabilidade dele. Esse balote, geralmente, é de borracha. Claro, tem de chumbo? Tem. Mas geralmente é de borracha. Bolacha não, pô. Né? Borracha. E aqui nós temos os balins. Então, quando tem o tiro, o balote de borracha, só para você visualizar, antes de ir para os balins, quando você tem um balote de borracha lá, ó, você tem lá uma espingarda com alma arraiada, tendo ali o balote de bala de borracha, ele vai girar e facilita ali na estabilização dele. Agora, quando você tem aqui vários balins, qual é a função desses balins? Quando dá o tiro, só para mostrar aqui para vocês, tá aqui uma bucha, isso aqui é a composição interna dentro de um cartucho de calibre 12. E quando você dá o tiro, olha aqui esses balins, ó. Esses balins irão se espalhando, aumentando a área de alcance. Só para você visualizar um cartucho aqui de CBC calibre 12 especificamente, ou de calibre 28, ou de calibre 20, e assim vai, é dessa forma aqui. E uma composição interna tem várias substâncias, tá? Chumbo, disco, bucha prensada, disco, pólvora, estojo de metal, base, espoleta, e assim vai. Quando você tem o tiro, o que na verdade move o projetil para frente? É a explosão? Não, são os gases liberados pela explosão que se dá. Então, visualizando aqui na tela, tá lá, ó, gases empurrando a bucha para frente, que vão empurrar os balins. Lembra que eu falei do balote, da bala de borracha? Olha como é que fica, olha lá, ó. Quando a pessoa é atingida pela bala de borracha, tá? Uma equimose por tiro de arma de fogo de borracha. Ah, mas professor, eu queria entender melhor o seguinte. Quando nós temos uma calibre 12, por exemplo, por que tem esse nome calibre 12? Calibre 12? Justamente porque o cálculo é tecnicamente feito com os balins. Então acontece, dentro de uma munição, dentro de um cartucho, melhor dizendo, dentro de um cartucho, você tem ali uma quantidade de limite, um peso, melhor dizendo, um peso limite dos balins. E o peso limite, 1 libra, ou 453 gramas. Perfeito. Quando você tem um calibre 12, significa o quê? Que são 12 esferas, 12 balins, que correspondem a 453 gramas, ou seja, 1 libra. Quando você tem uma calibre 28, significa o quê? Que são 28 balins dentro daquele cartucho. Então, olha só na tela, por gentileza. Tá aqui, ó. Por exemplo, calibre 12. Quantos balins eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfeito? Então, tem 12 que pesam 453 gramas. Tem, obviamente, um outro cálculo, que é o seguinte. Bom, são 453 gramas, que representam 12 balins, e aí pega esse balin e esse balin da esfera do cano. Tudo bem? Isso aqui é uma outra forma também. Eu vou confessar para vocês que eu não sei, como eu não sou perito na área, eu não sei qual é a forma correta. Tudo bem? A única coisa que eu sei que é correta é o seguinte: para se calcular o calibre, tem que ser com referência em 1 libra, 453 gramas. Tudo certo? Então, só para recapitular, quando ocorre um disparo de arma de fogo, quando ocorre ali a liberação da munição, você tem um cone
de dispersão. E esse cone de dispersão, ao atingir um alvo que esteja próximo, gera uma marca. Então, na tela novamente, eu tenho aqui o seguinte, ó, propulsão do projetil ou projétil. Saída das chamas, pólvora combusta e pólvora incombusta. Então, você tem aqui, ó, o cone de dispersão sendo formado. Aqui um outro exemplo do cone de dispersão. Aí isso facilita na perícia? Facilita. Quando você tem lá um tiro, por exemplo, aqui ó, há uma certa união, uma certa proximidade, não união, uma certa proximidade que nós temos em relação a esse tiro que, obviamente, dá a entender que foi mais próximo. E aqui você tem um distanciamento da área atingida, dos balões que atingiram a pessoa. Então você vê que foi um tiro mais distante. Isso aqui é chamado rosa de tiro de Servidale. Isso aqui você aprende medicina legal. Enfim, doutores e doutoras, nós temos aqui características das armas de fogo. Tudo isso aqui eu peguei da cartilha de armamento e tiro do Departamento da Polícia Federal. Isso aqui foi cobrado em concurso público. Então, pelo amor de Deus, mais uma vez, nós estamos estudando direitos humanos. Essa parte aqui é uma parte muito específica. E eu só me sinto um pouco à vontade de trabalhar isso com vocês. Primeiro, porque eu fiz especialização na área de segurança pública. Segundo, porque eu tenho um CR, eu sou atirador esportivo. Então eu entendo um pouco desses detalhes aqui, obviamente focando no concurso público, sem analisar ali outros critérios, outros detalhes, na verdade, que sejam mais importantes para quem está começando a atirar, para quem quer entender melhor, e assim vai. E confesso a vocês que eu fiz um curso para atirar e mais prática do que a teoria, ok? Então vamos lá, só para você entender. Quando nós temos aqui essas características da arma de fogo, tem uma cartilha aí de armamento e tiro do Departamento da Polícia Federal de 2017, que é fantástico. Então eu mostro para vocês o seguinte, por exemplo, quanto ao funcionamento da arma de fogo. Vamos lá na tela, por gentileza. Eu tenho arma de fogo, que é de repetição. O que é uma arma de fogo de repetição? Como exemplo, o revólver. Fica mais fácil você visualizar. O que é o revólver? É uma arma em que o atirador, após a realização de cada disparo, decorrente de sua ação sobre o gatilho, necessita empregar sua força física sobre um componente do mecanismo desta para concretizar as operações prévias e necessárias ao disparo seguinte, tornando-a pronta para realizá-lo. Tudo bem? Então você tem aí ó, o emprego de força física sobre um componente do mecanismo desta para concretizar operações prévias e necessárias ao disparo seguinte. O que significa essa força física? Vamos lá, só para você entender. Quando você atira com um revólver, deu um tiro, automaticamente você faz uma força e essa força ela move dois mecanismos mecânicos. Um, o tambor, perfeito, ele gira, se você perceber, ele vai girar, e o cão, ele vai se afastar. Até o momento que você chega numa determinada posição, que o cão será liberado, e aí atinge a espoleta, e com o espoletamento, os gases de propulsão irão movimentar a munição para frente. Tudo bem? Então essa é a característica do revólver. Qual a diferença do revólver para a pistola? A pistola é uma arma semiautomática. Por quê? Você tem um acionamento mecânico do gatilho? Tem. Mas a projeção da munição, ela é praticamente automática. Então o único ensaio mecânico que você tem ali é do gatilho. Então não tem outro movimento, você não faz força para movimentar, por exemplo, a munição para ela se encaixar. Justamente porque no pente tem uma mola que projeta a munição para cima. Tudo certo? Então só para você entender essa diferença. Então o revólver é uma arma de repetição. A pistola é uma arma semiautomática. Qual a diferença de uma arma semiautomática para uma arma automática? A automática tem rajada. Se você mantém o gatilho apertado, vai ter rajada. Isso ocorre com o fuzil AK-47. Tudo certo? E outros fuzis também, tá bom? Só um exemplo. Então vamos lá, semiautomática. A arma que realiza automaticamente todas as operações de funcionamento, com exceção do disparo, o qual, para ocorrer, requer a cada disparo
um novo acionamento do gatilho. Tudo bem? Então ela vai realizar automaticamente todas as operações, com exceção do disparo. Tudo bem? Tranquilo. E aí vamos lá. E outro detalhe interessante, quando você dispara uma pistola, ao disparar essa pistola, o que acontece? O cão automaticamente, com o próximo disparo, atirou uma vez, o cão automaticamente, ele já recua. Perfeito? Ele já está recuado. Então isso facilita no acionamento. Quando você atira com o revólver, você tem que fazer força para o cão se afastar e para o tambor girar. Então essa é a diferença. O revólver, repetição, a pistola semiautomática. Vamos aqui para a arma automática. Tá lá. Metralhadora. A arma em que o carregamento ou disparo e todas as operações de funcionamento ocorrem continuamente, enquanto o gatilho estiver sendo acionado. É aquela que dá rajadas. Tudo bem? Quanto aqui o acionamento, o sistema de acionamento. Eu tenho armas de ação simples e eu tenho arma de ação dupla. O revólver é ação simples. Então você tem aqui ó, o acionamento do gatilho. Apenas uma operação ocorre, o disparo, pois a ação de armar o cão já foi efetuada. Isso com engatilhamento manual. Tudo bem? Então você tem aqui a embel. Opa, exemplo, você tira aqui o revólver, tá? Coloca exemplo, pistola, risca aqui revólver, deixa eu ver se eu consigo riscar, ó, sai aqui revólver, beleza? E o exemplo é a pistola .380, tudo bem? Então, acionamento do gatilho, apenas uma operação ocorre, ou disparo, pois a ação de armar o cão já foi efetuada, aquela que eu mostrei para vocês. Ou seja, quando você dá o tiro com a pistola, automaticamente o cão ele já é acionado, ele já fica para trás. Tudo bem? Já fica recuado. Ação dupla é um sistema mecânico de determinadas armas de fogo, faltou o S, de fogo, onde somente através do acionamento do gatilho podem ser disparadas, não permitindo o engatilhamento manual do mecanismo do disparo. Nesse sistema, o gatilho exerce duas funções: engatilha a arma e libera o cão ou o sistema de percussão. Então você tem aqui a ação dupla no revólver Taurus. É um exemplo. Tudo bem? E aí tem outra aqui, outros exemplos, tem também, além da ação dupla, tem a duplação. Duplação é o sistema mecânico de determinadas armas de fogo que permite que as mesmas sejam acionadas, faltou um S aqui, em ação simples ou dupla. Então ela tem duas funções. Na primeira opção, o mecanismo de disparo foi engatilhado e no acionamento do gatilho ocorre apenas o disparo. Na segunda opção, no acionamento do gatilho ocorre o engatilhamento e a liberação do cão ou sistema de percussão. Isso aqui você tem que olhar, ler e olhar a figura de um revólver Taurus, perfeito? De uma pistola Taurus, PT-58, PT-978, calibre .380, enfim. Aí você pergunta, mas professor, eu tenho que entender disso, isso cai em prova, eu não estou conseguindo visualizar isso numa prova de direitos humanos. Pois é, filho, mas cai, ok? Cai, eu vou te mostrar agora uma questãozinha de prova, vamos lá. Na tela, por gentileza. Segundo a cartilha de armamento e tiro do Departamento de Polícia Federal, o sistema de funcionamento de armas de fogo pelo qual a arma, mediante acionamento da tecla do gatilho, e enquanto esta estiver premida, atira continuamente, extraindo, ejetando e realimentando a arma até que se esgote a munição de seu carregador ou cesse a pressão do gatilho. É o sistema de repetição ou é o sistema automático? Lembra aqui, ó, que dá rajadas? A arma que o carregamento, o disparo e todas as operações de funcionamento ocorrem continuamente enquanto o gatilho estiver acionado. Então, não é uma arma de repetição, não é um revólver. Isso aqui é metralhadora. Tudo bem? Viu como é que cai? B. A execução do tiro se dá pela ação do atirador, acionamento da tecla do gatilho para cada disparo. E as operações de extração, injeção e realimentação ocorrem
em razão do reaproveitamento dos gases oriundos de cada disparo. Será que esse sistema é o sistema semi-automático? Lembrando que quando você tem aqui operações de extração, ejeção e realimentação ocorrem em razão do reaproveitamento dos gases oriundos, eu não sei que arma é essa, tá bom? Ou seja, o reaproveitamento dos gases oriundos de cada disparo que gera ali uma realimentação, desconheço isso. Tudo bem? Tranquilo? Tô achando que isso aqui não é arma de fogo, não. Isso aqui é outro tipo de arma. Então tá lá, letra B tá fora. Letra C. Oh, desculpa, peraí. A execução do tiro. E errei essa daqui, cara. E agora? Volto. Letra B. Só você marca aí o tempo e fala. Tá? B. A execução do tiro se dá pela ação do atirador. Acionamento da tecla do gatilho para cada disparo. E as operações de extração, ejeção e realimentação que ocorrem e razão do reaproveitamento dos gases oriundos de cada disparo é semiautomático. Ou seja, o que acontece? Quando você dá um tiro com a pistola, é o gás que vai empurrar a munição para frente e é o gás que vai ejetar o estojo ou o cartucho para fora. Então, realmente, é o semiautomático. E tem ali o acionamento da tecla do gatilho para cada disparo. Não é o sistema automático, é o semiautomático. Então, a resposta é a letra B de bola. Aí eu vou marcar aqui para vocês, ó, letra B de bola. C. A arma é capaz de ser disparada mais de uma vez antes que seja necessário recarregá-la e cujas operações de realimentação são feitas pela ação do atirador. É o semiautomático, não é mesmo? Se a realimentação é feita pelo próprio atirador e a arma é capaz de ser disparada mais uma vez antes que seja necessário recarregá-la, isso é um sistema automático. D. As armas dotadas com o sistema de repetição são equipadas com tambor ou receptáculo, tubo, nunca com um carregador. É automático ou semiautomático? Não, são as armas de repetição. Então você tem aqui, ó, lá, arma de repetição. Ok? Então tá aí. Letra D tá fora. Letra E. A arma mediante o acionamento da tecla do gatilho, enquanto essa estiver premida, atira continuamente, extraindo, ejetando e realimentando a arma até que se esgote a munição de seu carregador ou cesse a pressão sobre o gatilho. É o sistema de ação dupla. E aí? Isso aqui é característica de arma automática. Trouxe todas as características de uma arma automática. E não uma arma, obviamente a automática pode ser de ação dupla? Sim, mas nem toda arma de ação dupla é uma arma automática. Então a letra E está fora. Ficamos com a resposta letra B de bola. Tudo bem? Pessoal, no próximo tópico nós vamos falar sobre disposições legais importantes. Ou seja, não adianta só entender os princípios básicos de utilização de força e emprego de arma de fogo da ONU. Tem que entender o sistema todo, ou seja, essa interpretação é sistemática. Tem que entender também outras disposições legais que vão compor esses princípios básicos. Te aguardo no próximo bloco. Muito obrigado.